alunos e alunas, mais uma vez aqui no Laboratório de Ciências e dessa vez para fazer uma nova videoaula a pedido da nossa querida professora Carolina. Vamos falar sobre noções da genética, cromossomos e cariótipo humano. Muito bem, estou aqui na mesa do laboratório e tem alguns materiais aqui que eu preparei para vocês. Então agora a gente tem que ter criatividade, se reinventar, né? Então o que eu fiz aqui? O modelo de uma célula. Para quê? Para a gente falar de genética, a gente precisa entender direitinho o núcleo celular. Porque o núcleo é no interior do núcleo celular que está o DNA, o material genético do ser vivo. É nessa substância, no DNA, ácido desoxirribonucleico, que estão contidas informações genéticas de uma espécie e que serão transmitidas de geração a geração. Tá ok? É isso que nós vamos ver agora. Então, se eu pegar esse modelo da célula, eu fiz com bolas de isopor, tá vendo? Envolvendo e protegendo toda a célula, temos a membrana plasmática, que vocês já estudaram, certo? Ela envolve e protege a célula. Se eu abrir a membrana plasmática e olhar dentro da célula, o que eu vou ter dentro da célula? O citoplasma e o núcleo celular. O citoplasma contém as organelas que vai fazer todas as funções da célula. A professora Carolina já explicou para vocês. Mitocôndrias, etc. E mergulhada o citoplasma, nós vamos ter o núcleo celular, que é o que nos interessa no momento. Então aqui está o núcleo celular. E o núcleo também é envolvido por uma membrana. Que membrana que é essa? É a carioteca, ou membrana nuclear, tá? Porque as células são eucarióticas, né? A célula humana, ela tem o núcleo organizado por membrana. Se eu abrir a carioteca, o que eu vou ver dentro do núcleo? O DNA, o material genético do ser vivo. Então, em todas as trilhões, quatrilhões, quinqualhões de células que temos no nosso corpo, em todas elas vai ter o nosso material genético, que determina as nossas características e o funcionamento celular. Tá? E o que é esse DNA? O DNA é uma substância química, tá? Feita de outras moléculas bem pequenininhas, formando uma molécula gigantesca. O DNA é a maior molécula dos seres vivos. E como que o DNA se apresenta no interior do núcleo? Dessa forma, fios longos e finos emaranhados, que nós chamamos de cromatina. O que é cromatina? Os fios de DNA. Nossa, professor, por que tem fiozinho azul e rosa? Então eu preparei aqui, ó, fios de barbante, azul e rosa. Vou tirar aqui do núcleo, certo? Ah, o que é esse fiozinho de cromatina azul? Ah, esse veio do espermatozoide do meu pai. E esse rosa, esse fio de DNA? Isso veio do óvulo da minha mãe. Ah, e quantos fiozinhos de DNA traz o espermatozoide? 23 fiozinhos. E quantos tem no óvulo? 23. Ah, então quer dizer que o espermatozoide e o óvulo tem 23 fios de cromatina, que nós chamamos de cromossomos. Ah, então cromatina e cromossomo é a mesma coisa? Sim. Ah, então quer dizer que o espermatozoide tem 23 cromossomos, o óvulo tem 23 cromossomos, se juntam e formam pares. 46 cromossomos, 23 do pai e 23 da mãe. Ah, então quer dizer que o cromossomo número 1 do meu pai junta-se com o cromossomo número 1 da minha mãe e forma o par número 1. O cromossomo número 2 do meu pai se junta com o cromossomo número 2 da minha mãe,
formando o par número 2. E assim por diante, até formar 23 pares, num total de 46 cromossomos. Esses 23 pares de cromossomos chamam-se cromossomos homólogos. Por que cromossomos homólogos? O que é homólogo? Eles são parecidos entre si. Cada pedacinho do cromossomo, cada pedacinho dele, tem uma informação genética, que nós chamamos de genes. Então quer dizer que os genes levam as características do indivíduo, tá? E o que é um gene? É um pedacinho do cromossomo. E ao longo do cromossomo, nós vamos ter milhares de genes. Então vamos dizer que esse pedacinho do cromossomo do pai determina a cor do olho. Aqui, esse pedacinho na mãe também determina a cor do olho. Outro pedacinho determina a cor do cabelo. Aqui também, esse outro pedacinho, a cor do cabelo da mãe. A cor da pele, a cor da pele. A altura, e assim por diante. E esse par de genes da mãe e do pai, que determinam uma característica, nós chamamos de genes alelos. Então, o que é um par de genes alelo? É um par de cromossomo que determina uma característica. Então, se esse pedacinho determina a cor do olho, vamos dizer que o pai tem olho escuro, a mãe tem olho azul. A criança vai receber escuro e azul. Então, ele vai determinar o quê? Escuro. Porque o escuro é dominante sobre o azul, olho azul. Mas a criança não carrega o olho azul da mãe também? Sim, então quando ela tiver um outro filho, ela pode sim ter filho de olho azul, porque ela carrega o gene da mãe para olho azul, tá? Esse gene é dominante e esse gene é recessivo. A gente diz isso, tá? E quando que o indivíduo vai ter o olho azul? Quando os dois genes do pai e da mãe forem recessivos, tá? Então o dominante, ele determina a característica mesmo em pares diferentes, tá? Ok? Esse par de genes que determina uma característica, nós dizemos que é o genótipo da pessoa. E a característica que ele determina é o seu fenótipo. Por exemplo, no meu caso, eu tenho o gene de olho castanho do meu pai e tenho o olho verde da minha mãe, certo? Eu tenho o olho castanho. Então esse par de genes é o meu genótipo. E o meu olho castanho é o meu fenótipo, é o que eu apresento, tá? Cabelinhos, o que sobrou, castanho, esse é o meu fenótipo. O que é o genótipo? É os genes que o indivíduo tem, tá? E agora eu pergunto para vocês, quantos parzinhos tem o ser humano? 23, 46 cromossomos. Então vocês confiam em mim, né? Eu coloquei aqui 23 azul e 23 rosa, ou seja, 46 cromossomos, a célula humana, tá? E quando que ela permanece assim? O tempo todo. Mas uma hora a célula não vai se dividir? Não vai produzir outras células? Sim. Então o que acontece quando a célula vai se dividir? A primeira coisa que sofre alteração é o núcleo, como nós vimos lá em mitose e meiose, né? Então a primeira coisa que o fio de DNA faz, eu tenho um fio de DNA longo, ele se duplica. Ele era um fiozinho só. Agora ele passa a ter 2 fios presos aqui no meio. Essa região onde prende os fios de DNA chama-se centrômero. Aqui nós temos o quê? 2 bracinhos agora. Ele tinha um fio, agora ele passa a ter 2. Ele está duplicado, tá? Então ele continua sendo um cromossomo com 2 cromátides. Esses bracinhos do cromossomo chamam-se cromátides. Então quer dizer que todos os pares se duplicam. Olha aí. Então nós vamos ter os 23 pares
duplicados assim, ó, e juntinhos um do outro. Em seguida, o que ele faz? Ele se condensa. O que é condensar? O cromossomo, ele não está assim, esticadinho, ele se enrola. Ele se enrola formando um bastãozinho curto e grosso. Ele está condensado. Então, ó, o parzinho condensado, enrolado. Então, nós vamos ter 23 pares, ou seja, 46 cromossomos enroladinhos, condensados. O que acontece na mitose e na meiose? Primeiro, quem separa são os cromossomos, para depois a célula se separar. Então ele se condensa para facilitar isso, para facilitar a sua separação, tá? E quando os cromossomos estão condensados, eu consigo vê-los ao microscópio, mesmo no microscópio óptico, como bastõezinhos curtos e grossos. Tudo bem, gente? Muito bem, agora eu tenho outro material aqui que eu vou mostrar para vocês. Eu guardei esse material desde a época da minha faculdade. Olha, faz tempo isso, hein? Nem vou falar nada, né? Porque faz muito tempo. Tá. Olha que bonitinho. O que é isso? Uma fotografia. Fotografia do quê? De cromossomos. Ai, professor, que legal! Isso aqui nós fizemos lá na faculdade o seguinte: a gente pegava uma célula sanguínea, colocava uma substância que faz a célula se dividir, os cromossomos se condensam e ficam visíveis. A gente fotografa a célula, tá? Primeiro a gente rompe o núcleo para os cromossomos se separarem. Daí a gente fotografa e a gente vê os cromossomos. E a gente pega e vai ampliando essa imagem, vai ampliando essa imagem, vai ampliando essa imagem, tá? Vai ampliando a imagem até a gente conseguir ver os 46 cromossomos separadinhos, bonitinhos. E lá na faculdade a gente aprendeu que cada cromossomo tem uma característica e a gente pode identificá-los apenas olhando o seu tamanho, o local onde está o centrômero, mais para cima ou mais para baixo, no meio, tá? Então a gente consegue identificar, é bastante complicado, mas a gente consegue. E o que a gente faz? Identifica os 46 cromossomos, recorta e cola numa folha de papel. E nós temos aqui o cariótipo humano. O que é o cariótipo humano? É a organização dos 46 cromossomos de um indivíduo, através da fotografia deles. Hoje, com a informática, a tecnologia, ficou bem mais fácil, né? A gente fotografar, ampliar e identificá-los, tá? Na minha época, mal existia computador daqueles, né? Bem ultrapassados hoje, né? Então era bem difícil pra gente. Então esse cariótipo eu fiz de uma amiga minha, lá da faculdade. E essa amiga minha fez o meu. Então o meu cariótipo está com ela. E o cariótipo dela ficou comigo, ó. O que nós temos aqui? 46 cromossomos, então é um cariótipo normal, porque tem 46 cromossomos, e ela tem XX. O que significa esse XX? O par de cromossomos sexuais. Quando a pessoa tem os dois cromossomos X, que está aqui, é uma mulher. E se ele tem o cromossomo X e Y, é um homem, tá? Aqui, esse cariótipo eu montei a partir de um exercício que eu mesmo criei. Vocês estariam fazendo isso aqui no laboratório. Mas como vocês não estão aqui, eu fiz para vocês e vocês vão estar identificando isso, tá? Então olha aqui, o cromossomo X e o cromossomo Y. Então isso é o cariótipo de um homem, ó. 46 cromossomos, tá? E o par de cromossomos XY é um homem. Tudo bem? Tá?
E esse exercício aqui que eu estou propondo para vocês? Montar um cariótipo. Como que vai ser feito? Tá? É o seguinte. Eu encontrei na internet isso daqui. A identificação dos 23 cromossomos através de risquinhos mais escuros e mais claros. Isso são as bandas que tem o cromossomo, tá? Então, quando a gente fotografa o cromossomo, a gente vê partinhas mais claras e mais escuras, tá? Então, aqui fica fácil identificar o cromossomo número 1, 2, 3, 4, comparando as suas faixinhas, claras e escuras. Aqui, eu inventei como se fosse uma foto do cromossomo. Como se fosse essa foto aqui que eu tirei na faculdade, dos cromossomos verdadeiros. Aqui eu fiz através de modelos de cromossomo, eu fiz como se fosse uma foto. E o que eu vou fazer? Vou identificar cada um deles, recortar e colar na folha de cariótipo. Essa folha que eu preparei aqui. E como ficou então? Ficou desse jeito. O indivíduo A é esse. Tá? Muito bem. Agora, quando que o indivíduo é normal? Geneticamente. Quando ele tem 46 cromossomos, todos em pares. O par número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, até o 23. Tudo bem? Nenhum cromossomo a mais, nenhum cromossomo a menos. O que acontece se no momento da formação do óvulo, alguns cromossomos não se separam? O que vai acontecer? Em vez do óvulo ter 23, ele pode ter 24 cromossomos. E quando vem o espermatozoide fecunda com 23, o indivíduo vai ter 47 cromossomos. Então ele tem uma síndrome. Ele é geneticamente anormal. Tá? Então ele vai desenvolver uma síndrome, uma doença que vai afetar todos os órgãos e todas as estruturas do corpo. Se em vez de ter a mais, tiver a menos. Então se ele tiver 45 cromossomos, ele também vai ter uma síndrome. Tá? Então o correto, 46 é normal. XX, mulher. XY, homem. A síndrome mais comum que a gente vê por aí é a síndrome de Down. O que acontece na síndrome de Down? Homens e mulheres, tá? Então nós temos aqui, gente, o par de cromossomos número 21. O que acontece na produção do óvulo? Esse par 21 não se separa. Então vai vir o quê? Um cromossomo 21 a mais. Quando fecunda, vem o cromossomo 21 do pai também, e ela acaba tendo 3 cromossomos 21. A gente diz que ele teve uma trissomia do 21 e desenvolve a síndrome de Down. Então, um cromossomo a mais determina todas aquelas características da síndrome de Down, tá? Que é certa deficiência mental, ele vai ter obesidade, problemas cardíacos, a língua vai ser muito grande, então por isso que ele fala daquele jeito, a língua fica para fora, né? E dependendo da gravidade, né, dos problemas que ele desenvolve, pode ser mais complicados ou menos complicados, mas todos eles vão ter essa trissomia do cromossomo 21, tá? Então eu preparei aqui o cariótipo dos 4 indivíduos, tá? Que vocês fariam aqui no laboratório. O indivíduo A, o indivíduo B, o indivíduo C e o indivíduo D. Então o que vocês vão fazer? Vocês vão analisar o cariótipo. Olhe bem aqui o indivíduo A, ele tem os 46 cromossomos, ele tem o cromossomo XY. Então eu pergunto aqui para vocês, qual o sexo, masculino ou feminino? Justifique, por que ele é masculino, por que ele é feminino? E ele tem síndrome, sim ou não?
Sim, você vai dizer por quê. Não, você vai dizer por quê, justificando. Tá ok, gente? Olha aqui o indivíduo B. Ele também tem 46 cromossomos, igualzinho o indivíduo A. Não tem nenhum a mais, nenhum a menos. E ele traz o cromossomo sexual XX. Qual o sexo? Feminino ou masculino? Tem síndrome? Sim ou não? Justifique. O indivíduo C. Vocês estão vendo que ele tem um cromossomo a mais, aqui, no 21. E ele tem o cromossomo XY. Qual o sexo? Masculino ou feminino? Ele tem alguma síndrome? Sim ou não? Justifique. E que síndrome é essa? O indivíduo D. Ele também, tem 3 cromossomos aqui no 21. Tem um cromossomo a mais. Só que esse vai ter cromossomo XX. Qual o sexo? Feminino ou masculino? Possui síndrome? Sim ou não? Justifique. Tudo bem, gente? Ótimo. E agora eu vou mostrar para vocês uma lâmina de cromossomos politênicos de inseto. Esse cromossomo politênico não tem nada a ver com o ser humano, tá? Só que eles são gigantes, eles são muito grandes. E no microscópio óptico a gente consegue ver ele muito facilmente, tá? Então eu só vou mostrar para vocês, vou dar um zoom assim bem legal, para vocês verem que realmente o cromossomo é feito de um fio bem longo e fino, todo enroladinho. Tudo bem? Muito bem, aí eu coloquei a lâmina de cromossomos do inseto, né? Politênicos. Vou girar agora em 400 vezes, para a gente ver eles maiores. Olha que bonitinhos. Eles não têm nada a ver com a genética humana, tá, gente? Qual a finalidade da gente observar esses cromossomos gigantes? Observar a formação do cromossomo, que é um fio de cromatina que realmente se enrola, tá? Então aí vocês estão vendo em 400 vezes, vou dar um zoom. Olha, dá para perceber claramente que o cromossomo ele é feito de fiozinho enrolado, ó. Então ele tem pedacinhos mais claros, pedacinhos mais escuros, tá? Ó, vamos dar um zoom maior ainda. Olha como dá para perceber aqui, gente. Ó, que ele realmente são fiozinhos enrolados, como se fossem novelos. Imagina agora a gente esticar tudo isso. O tamanho que vai ser esse fio de DNA. Tudo bem? O mesmo acontece com os cromossomos humanos. Na hora que ele vai se dividir, ele se condensa, né? Então ele se duplica, condensa e vai formar os pares de cromossomos homólogos. Muito bonito, né? Ok? Muito bem, gente. Muito legal essa aula, né? Eu pelo menos gostei de estar aqui falando com vocês de novo. Espero que vocês tenham gostado também. E muito interessante, né? Então aí tem os princípios básicos da genética que vão ajudar vocês aí a responder seus exercícios. Um grande beijo. Estou com muita saudade e em breve a gente vai estar aqui juntos no laboratório. Grande abraço, até mais.